Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui através do portal Rede Popular, também do Hortolândia News. O nosso conteúdo também vai ser publicado no site independente. Estamos aqui com a vereadora Mariana Conte, do PSOL de Campinas, para falar desse fato que aconteceu com a vereadora Marielle do Rio de Janeiro. Lá se vão em 15 dias, Mariane. Que avaliação você faz disso? Você vê como um crime político? Tem que continuar cobrando para a justiça tomar providência, descobrir quem foi que fez cometeu esse desatino? Fazem 15 dias, né? E ainda é muito difícil processar tudo isso, né? Porque foi uma coisa terrível, um crime bárbaro. E claramente, assim, né, as primeiras investigações mostram que foi um crime com todos os indícios de execução, foi um crime muito bem planejado, foi um crime praticado por profissionais, né? Então não foi uma coisa de amador. E com certeza o assassinato, a execução da Marielle tem um significado político. Por aquilo que a Marielle representava, né? Uma mulher negra, bissexual, vinda da periferia, filha da maré, ou seja, por a Marielle representar um grande contingente da população que historicamente é excluído dos espaços de poder. E ela chegou no espaço de representação, a quinta mais votada vereadora do Rio de Janeiro, com 46 mil votos, contrariando todas as estatísticas e contrariando todas as tendências. Então isso que a Marielle representava, ela ser eliminada dessa forma, é muito simbólico. A Marielle estava criticando abertamente a intervenção militar no Rio de Janeiro. A Marielle havia sido nomeada como relatora da comissão da Câmara dos Vereadores, que ficou responsável por acompanhar a intervenção. Ela tinha acabado de denunciar a execução de 2 jovens na favela do Acari, estava denunciando a violência do batalhão da favela do Acari contra os moradores ali da região, ou seja, ela estava cumprindo um papel de defender e dar voz para a população que ela representava, que ela se identificava e que ela representava. A Marielle vai virar um símbolo político de luta social, né? Eu acredito que sim, acho que ela já é, né? Acho que já é um símbolo. Ela é um símbolo que... Porque o que se tenta construir, o que eu acho que é muito... é odioso nas nossas elites, é que se tenta construir que algumas vidas são descartáveis. Recentemente, agora, essa semana, teve 9 assassinatos lá na Rocinha, né? Foram mais 9 pessoas mortas. E o que eles tentam construir é o seguinte, todas essas pessoas eram ligadas ao tráfico. Como se ser ligado ao tráfico, ser suspeito de ligado ao tráfico, já justifica a execução. E se fala pouco da história daquelas pessoas, né? O que aquelas pessoas eram, né? Eu vi assim que uma das pessoas que morreu, um dos rapazes que morreu na Rocinha, ele era inclusive um dançarino, fazia parte de uma banda. Então é muito pouco provável que ele tivesse ligação com o tráfico. Mas se tenta construir esse discurso para justificar a execução dessas pessoas. Quando no caso da Marielle, isso não cola, porque a Marielle ela tinha uma função política, ela tinha chegado no espaço de poder, então assim, isso escancara o quão esse discurso preconceituoso e ele é uma narrativa construída pelas elites para justificar o genocídio de um setor da população jovem, negra, pobre, que está morrendo todos os dias, né? Então eu acho que também o assassinato da Marielle, isso traz isso à tona, sabe? Uma coisa que é velada, mas que trouxe essa discussão à tona. E isso é muito simbólico, porque a questão da rede de boataria que surgiu logo depois da morte da Marielle, falaram que ela era casada com um traficante, depois foi desmentido, inclusive alguns sites de direita promoveram essa imagem. E por que tanto ódio? É um ódio ideológico isso? Eu acho que é um ódio ideológico. Que motiva esse tipo de boato, esse tipo de mentira? Eu acho que é um ódio ideológico, é preconceito por ela ser uma mulher negra e periférica,
É quase assim, uma mulher negra e periférica, ela só pode ter relação com o tráfico, entendeu? Ela não pode ter outras coisas da vida, ela não pode ter outra trajetória. Não se fala da Marielle como uma menina que fez cursinho popular, como uma mulher que entrou na universidade por cotas, que se formou em sociologia, que fez mestrado em administração pública, que estudava a questão das UPPs, que foi uma figura importante na LERJ, que participou da CPI das milícias. Então, assim, é uma posição ideológica do não reconhecimento de que uma mulher negra, periférica, pode chegar e galgar um espaço como esse, né? Então, é uma forma de construir uma imagem pejorativa, né? Além de ser uma estratégia política, porque dentro daquela mesma discussão, né, se justifica uma morte, né? Então, você tenta criar uma mácula sobre a imagem da Marielle, que é para justificar, mas se ela se envolveu com o bandido, ela foi morta por bandido, né? O que é uma mentira. É uma mentira. Inclusive aquela foto que circulou, né? Teve consequência até na família. A filha recebeu mensagens, eles falando, a filha de traficante. As pessoas não medem nem as consequências de uma... Não, aquela foto, né, quer dizer que não é nem a Marielle, nem o Marcinho VP, entendeu? Quer dizer, essa coisa do fake news, da manipulação para tentar, que é a segunda morte da Marielle, né, tentar matar a memória da Marielle, né, querendo, assim, tirar o significado, porque aí que tá, né, é uma tentativa de tirar o que significava a trajetória de luta, as posições políticas, o que significava o trabalho que a Marielle fazia, né? Mas é muito recorrente as pessoas, inclusive de periferia, falar que direitos humanos existem só para defender bandido. E assim que aconteceu essa tragédia, muita gente falou, agora o PSOL vai defender o bandido que matou a Marielle, ou muitos disseram que ela defendia bandidos. Que avaliação você faz disso? Por que é hegemônico esse pensamento, inclusive nas populações de periferia, de que direitos humanos é para defender bandido? E também é um espaço para você defender o seu partido, né? Porque muita gente diz que o seu partido está aí para defender bandido. Essa é uma, na verdade, assim, isso também é uma construção ideológica, né? Quer dizer, existem disseminadores desse discurso, né? Que são exatamente grupos com posições políticas favoráveis ao armamento, à bancada da bala, que tem, inclusive, interesse econômico, né? Quer dizer, os deputados, vereadores que são patrocinados pelas empresas de vendas de armas, eles têm interesse em que você tenha um investimento público grande na venda de armas, que tem interesse na liberação da venda de armas. Então você cria um discurso ideológico para justificar a sua posição, os seus interesses políticos e econômicos, né? E eu acho que isso é importante trazer isso à tona, porque existe um interesse econômico muito claro nisso, né? Que é a venda de armas. Isso é um setor que está se organizando, que tem se constituir uma bancada chamada bancada da bala, que tem ramificações para várias instâncias do poder. Mas hoje eu vejo muito preconceito contra essa ideia de desmilitarização. A sociedade vê isso como uma ideia contra a polícia. Você poderia explicar qual que é a sua visão de desmilitarização? Na verdade, a desmilitarização não é o fim da polícia, né? Porque eu acho que existem exemplos de polícias, de sistemas de segurança no mundo que são interessantes. Uma polícia que seja uma polícia, digamos assim, uma polícia eficiente, né, que tem um alto investimento em inteligência, na investigação de homicídios, por exemplo, que o Brasil também, os índices de investigação de homicídios são irrisíveis, assim, né? A desmilitarização significa simplesmente tirar o controle das polícias do Estatuto Militar. Porque isso assim, não é só a esquerda que defende isso. Tem uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostra que 70% dos policiais são favoráveis à desmilitarização, né? Então, porque hoje o que acontece? Existe toda a instituição polícia militar que foi constituída durante a ditadura militar como uma polícia para intervenção nas multidões e polícia de repressão. É isso que a gente precisa acabar,
A gente precisa transformar essa polícia numa polícia treinada para atuar com a população, ou seja, não é uma polícia que é inimiga da população, é uma polícia que atua junto à população. E uma polícia que seja altamente com um investimento grande em inteligência, né? Se o objetivo é eliminar, acabar com os crimes organizados, investigar os homicídios e tudo mais. Você conviveu com a Marielle? Você tem algumas lembranças da convivência com ela? Então, eu conheci a Marielle em 2016, no final do ano de 2016, porque em 2016 o pessoal elegeu 11 vereadoras feministas. A gente formou o que a gente chamava da bancada feminista do PSOL. Foram 11 vereadoras pelo Brasil que foram eleitas no partido, e aí a gente constituiu essa bancada feminista. E aí no final de 2016 a gente fez o encontro da bancada, em que a gente sentou, todas as vereadoras, discutimos as expectativas, quais eram os nossos desafios, e foi lá que eu conheci a Marielle. Desde então, eu vinha mantendo contato com ela, seja pelo WhatsApp, né, na atuação a gente trocava. As vereadoras, a gente tem o costume de trocar as nossas iniciativas, o que está acontecendo. Então, em São Paulo, em BH, em Porto Alegre, lá em Belém, né? Então, a gente mantém essa coisa de trocar. E nos encontros do partido, a gente conversava. Então, assim, quando mataram a Marielle, foi como se tivessem tirado uma parte da gente, sabe? Porque ela era uma de nós. Ela era da bancada feminista. Entendeu? A bancada feminista, foram mulheres eleitas num conjunto de lutas da Primavera Feminista, da Pílula Fica Cunha Sai, na luta contra essa escola sem partido, em favor do debate de gênero, contra a violência. Então foi um processo em que nós, mulheres do PSOL, nos empoderamos para assumir e chegar ao ponto de sermos eleitas. E foi muito difícil, assim, sabe? Isso foi um baque muito grande. Ainda um pouco... Que além da questão política, tem a questão pessoal, da amizade. E simbólico. Ainda é meio difícil, assim, processar isso, assim. A gente estava até conversando, acho que a gente vai fazer um encontro da bancada feminista, porque tá todo mundo muito difícil de processar, sabe? E vai ser bem duro, vai ser bem difícil, porque eu acho que a gente precisa fazer esse encontro, mas vai ser muito difícil fazer isso sem a Marielle. Num discurso no Congresso, a viúva da Marielle disse, Mônica Benício, né? Ela disse que a voz dela não pode ser calada com a morte do corpo dela. Porque tem algumas pessoas que estão dizendo assim, mas está se falando tanto nessa Marielle, não para de falar na Marielle, mas não pode parar mesmo, porque esse ato não pode ficar impune e ele tem uma representação simbólica também dos outros atos de violência que acontecem com pessoas anônimas, entre aspas, né? Eu acredito assim, primeiro que precisa, o pessoal está fazendo uma batalha para a investigação desse crime. Precisa ser esclarecido. Não apenas quem matou, mas quem mandou matar. Porque claramente foi um processo de execução. Há todos os indícios de execução. E foi um crime, como eu falei, muito profissional. Então precisa se investigar. Mas para além disso, o que eu acho que assim, essa coisa da voz da Marielle é denunciar a intervenção militar no Rio de Janeiro. Entendeu? Então assim, a Marielle morreu porque ela tinha uma posição política. Qual era a posição política da Marielle? Era denunciar a intervenção militar no Rio de Janeiro. O que a gente tem visto é, inclusive, o uso político da fala da Marielle para justificar, o uso político da morte da Marielle para justificar a intervenção militar. Então, Temer, o Raul Jungmann, o Pezão, todos eles têm falado da morte da Marielle, mas como olha, como se a morte dela fosse uma evidência de como é necessário o investimento em segurança pública e tudo mais, Olha, eu acho que assim, a Marielle, ela tinha um lado, ela criticava a militarização do Rio de Janeiro. Ela denunciava, por exemplo, os 600 milhões que foram gastos na favela da Maré, e ela dizia, olha, eu sobrevivi 14 meses da intervenção militar na favela da Maré. Foram mais de 600 milhões gastos com essa intervenção militar. Não trouxe um resultado concreto, um avanço,
não trouxe nada, né? Era contra essa militarização, contra a política desses governos, em favor dos direitos sociais, em favor da distribuição, em favor de garantir direitos para que o Estado seja para além do Estado policial, né? O Estado, a dissertação da Marielle era o PP, a redução da favela a 3 letras. Quer dizer, a favela é muito mais que é o PP, ou do que a militarização, ou que o Estado policial. A favela tem pessoas... Era uma política de um governo dito de esquerda, e ela era crítica dessa política. Né? Sim, sim. Não, na verdade, o PP era uma grande composição lá no Rio de Janeiro, né? Desde o Sérgio Cabral, que tinha aí apoio e referendo de parte da esquerda, e o pessoal sempre foi oposição. Mariana, da dita esquerda, né? Você citou aí que o PSOL tem 11 vereadoras feministas. O partido tem muita mulher, comunidade LGBT, negros. Sim. E tal. E por que essas minorias têm pouca representatividade na política? Como aumentar a representatividade? Então, na verdade, nós somos maioria, né? Sociedade. Nós somos maioria, algumas vezes eu vejo assim, né? A fala, né? São minorias. Não, mulheres, negros, somos maioria da população, mas somos minoria em termos de representação. Porque é uma questão histórica, né? Porque nós sempre estivemos fora dos espaços de poder, né? Os espaços de poder sempre foram dominados por homens brancos, heterossexuais, cisgêneros e ricos, que são assim, a absoluta minoria da população. Você pega quantitativamente, são uma minoria, mas que tem privilégios. Tem privilégio pela sua posição social, tem privilégio econômico. Então, assim, para as mulheres aqui em Campinas, eu sou a única mulher. Eu sou a única mulher e sou a 15ª em 220 anos de história da Câmara Municipal. É um número absurdo. São 33 vereadores. Se você pegar todas as mulheres que foram vereadoras durante toda a história da Câmara, não dá metade de uma legislatura. Então, mas por que isso? Porque somos homens que têm posição de destaque, que controlam os partidos, os homens que têm mais acesso a... Porque nessa lógica das eleições, ser baseada no dinheiro, no poder, nos conchavos, nas alianças, isso reforça a permanência desses que controlam os partidos, em que as mulheres saem candidatas para cumprir as cotas, para angariar o voto feminino, mas com pouco investimento, digamos assim, da militância e de projeto político. O PSOL é um partido que tem pouco dinheiro, mas tem muito investimento de projeto político nas mulheres, negros, negras. Da bancada feminista, por exemplo, tinha a Marielle, que era uma vereadora negra, mas tem a Thalília Petroni, de Niterói, que foi a mais votada de Niterói, e a Áurea Carolina, que foi a mais votada de BH. Eram 3 mulheres negras, né, que a gente elegeu como vereadoras da bancada feminista. Então, Mariana, muito obrigado pela entrevista. Imagina, obrigada. Tempo é escasso, são temas muito importantes e o espaço está aberto para você fazer suas considerações finais, falar de alguma coisa que eventualmente eu não perguntei. Olha, eu acho que assim, o que fica desse processo é que de forma alguma a gente se cala, né? A gente sai mais forte do que nunca, com convicção, para manter a luta, acreditando naquilo que as convicções, que era a convicção da Marielle, e na urgência de se mudar essa política. Assim, para mim, assim, tá claro, é urgente que a gente mude os rumos do país, porque as medidas econômicas que vêm sendo tomadas, né, reforma da trabalhista, a tentativa de reforma da Previdência, vai aumentar a desigualdade social. Aumentando a desigualdade social, aumenta aumento da pobreza, aumenta a violência e aumenta a ação policial do Estado. E isso é uma panela de pressão que estoura, né? Estoura para o lado mais fraco, estoura para os mais pobres. Então o que fica é a urgência da gente manter as convicções e pensar uma alternativa que se coloque como uma realidade nas favelas, nas periferias, que é tudo isso que a Marielle representava, né? Essa expectativa e esse projeto político diferente do que a gente está vendo.
Meus amigos, acompanhem os portais Rede Popular, Hortolândia News Independente nas redes sociais. Muito obrigado.